Kylian Mbappé destruiu Cristiano Ronaldo. O português explicou por que o francês tem poucas chances de jogar pelo Real Madrid. Donnarumma perdeu a luta e agora quer voltar para Milão, depois de ser substituída por Afonov. Mas não para o Milan, e sim para o Inter de Milão. Não vemos uma traição assim há muito tempo. Pep Guardiola encontrou uma forma de aprimorar o Manchester City. O clube está comprando uma superestrela para substituir Rodri. E o novo atacante do Paris Saint-Germain que deve substituir Mbappé e Colomoni. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a dose de futebol com as notícias mais interessantes do momento. Sejam coelhos e carreguem o seu like real. 5.000 dedos pra cima, novo vídeo amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Recentemente, o nome de Sérgio Conceição começou a aparecer nas mesas dos famosos clubes europeus. Recentemente, falamos sobre o possível interesse do West Ham no treinador português. O West Ham segue buscando candidatos para substituir Moyes. O futuro do espanhol segue incerto, pois seu time continua lutando na lanterna do campeonato, apesar das ambições na Champions League. No entanto, periodicamente ela apresenta tais partidas que dão esperança aos diretores do clube, como foi no jogo contra o Manchester United. Mas se eles não se apressarem, a candidatura de Sérgio Conceição deixará de existir para eles. Afinal, o treinador português também é pretendido pelo colega do West Ham, infelizmente o Liverpool Everton. A liderança da RSAK também cogita demitir seu treinador. Obrigado a Xandais por ter salvo a equipe da queda uma vez. No entanto, ele não foi suficiente. Everton está apenas 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Isso, obviamente, preocupa a liderança. Conceição será chamado para interromper a luta eterna pela sobrevivência e devolver a equipe às posições superiores da tabela. Mas isso é apenas uma das opções para o futuro treinador português. Sua carreira, claro, pode continuar na Liga Inglesa. Mas, ao mesmo tempo, Conceição tem a chance de ir para a Bundesliga alemã para ganhar dinheiro. O inesperado fracasso desta temporada na face do RB Leipzig vê nele uma substituição para Marco Rose. Apesar de ter uma boa equipe, os touros estão realmente falhando nesta competição da Liga dos Campeões. Você só pode imaginar que tal equipe não conseguiu marcar um único ponto em 5 rodadas e já perdeu praticamente a chance de avançar para os playoffs. Até seus irmãos austríacos ganharam 4 pontos, deixando os fãs com alguma esperança. Leipzig é um fracasso total. As falhas na Liga dos Campeões abalaram a confiança da equipe. E isso afetou os resultados no campo interno. Na última rodada da Bundesliga, os touros de Leipzig receberam 5 golpes dolorosos dos lobos de Wolfsburg em seu próprio campo. Ademais, antes de enfrentar o Frankfurt, o Leipzig não vencia há 6 jogos. Isso só confirma o que eu disse sobre os problemas psicológicos dos subordinados de Rosa. Não sei quanto tempo o treinador alemão vai aguentar no comando de Leipzig. Algumas derrotas na Bundesliga podem forçar sua saída. Para trabalhar como líder de uma equipe tão interessante como a de Sergej Conceição, na minha opinião, pode interromper suas férias criativas. Ainda assim, a banda Red Bull tem potencial para lutar pelo campeonato alemão, e o português já mostrou que pode trazer seu caráter de campeão para seus subordinados. Joan Laporta está se preparando para lutar pela próxima alça. Desta vez, o presidente está se preparando para dar esse passo e registrar Dani Olmo. Por enquanto, o espanhol só está no elenco do Barcelona por causa da lesão de Andrés Christensen, cujo tempo de recuperação aumentou inesperadamente de algumas semanas para meio ano. Assim que a janela de transferências de inverno começar e Christensen se recuperar, Dani Olmo será retirado da lista novamente. A questão do registro do espanhol deveria ter sido resolvida pelo contrato de patrocínio com a Nike, mas o acordo não prevê pagamentos únicos grandes. O Barça receberá os bônus gradualmente, mas o dinheiro é necessário imediatamente para resolver os problemas com o fair play financeiro. Mas Joan Laporta não seria ele mesmo se não encontrasse uma maneira de levantar mais dinheiro. Agora mesmo, ele tem um acordo na mesa que deve cobrir todos os problemas financeiros do clube e trazer o Barcelona de volta à regra de 1 para 1. É um acordo para a venda de camarotes, very important person. Algum empresário não identificado, se acreditar na publicação Sport, está pronto para desembolsar 20 milhões de euros para reservar os melhores lugares no Camp Nou por um período de 20 anos. Enquanto isso, Joan Laporta não criou nada de novo. Outros grandes clubes europeus já fizeram isso. Por exemplo, o principal rival do Barcelona só permitia a entrada na arquibancada para vender até 50 mil e ainda pedia para adicionar algum valor pelo próprio lugar. Existem até 300 fontes de renda no estádio renovado do Real Madrid. Então calcule qual é a economia resultante disso.
Mas aparentemente Joan Laporta escolheu o caminho fácil. O presidente do Barcelona achou uma empresa disposta a comprar todos os lugares de uma vez como investimento a longo prazo. Os investidores manterão o direito de dispor das receitas da venda dos lugares por 20 anos. Isso traz um benefício considerável, se o Barcelona mantiver as mesmas taxas que seu concorrente. Só que ela precisa do dinheiro agora mesmo. E se tiver que sacrificar essa estrutura de renda tão doce, não vai sobrar nada. De qualquer forma, Joan Laporta terá que se contentar com algum prêmio de consolação. Então, por que não ganhar muito mais? É uma pena que o Barcelona esteja perdendo receitas futuras por causa de um lucro momentâneo. Mas é preciso agradecer ao ex-presidente do clube, que afundou o clube em tais dívidas. Joan Laporta, no mínimo, não está gastando dinheiro descontroladamente. E também não se envolve em manipulações financeiras. Pelo menos, nós ainda não sabemos de tais casos. Surpreendentemente, percebeu-se que o Manchester City havia passado por uma mudança geracional. Em especial, foi surpreendente para Pep Guardiola, que declarou no verão passado que não era preciso enfraquecer o time com jogadores adicionais, mas sim jogar com uma equipe bem treinada. Mas a lesão de Rodri expôs os problemas da cidade na defesa. Ninguém pode substituir o espanhol. Kovacic e Gundogan são jogadores de outro perfil. Ambos tendem a se esforçar mais. Mas as funções destrutivas não estão em seu potencial. Em geral, agora fica claro que algumas posições precisam ser complementadas. No inverno, os montanhistas planejam entrar no mercado de transferências. Felizmente, não há problemas com dinheiro. O objetivo número 1 ainda é o jogador de futebol Bruno Gama. Pep Guardiola quer vê-lo pessoalmente na equipe. Eles conversaram uma vez após um confronto, e o catalão elogiou Gama por sua habilidade de controlar o ritmo do jogo. Bem, uma vez que o próprio Guardiola elogiou, não há nada que você possa fazer sobre isso. Terá que dispensar seu despachante pelo seu preço de mercado, que, a propósito, é de 85 milhões de euros. Considerando a duração do contrato e a importância do jogador, os cidadãos terão que pagar mais se a administração quiser levar o brasileiro já em janeiro. Ou a outra opção. Para economizar, o Man City pode oferecer um de seus jogadores em troca. Ele observa que, como parte da compensação, os cidadãos podem incluir Matheus Nunes no negócio. Há um ano, o Manchester City avaliou este jogador de futebol. O valor de 60 milhões de euros estava além do alcance do Wolverhampton. Mas não se pode dizer que o jogador conseguiu mostrar pelo menos metade desse valor. Até o seu valor de mercado caiu 20%, um grande desconto desde sua inclusão. Você não conseguirá um grande desconto. Porém, a troca pode ser uma boa opção para os dois clubes. Os montanheses poupam dinheiro ao transferir Guimaraes. O Newcastle ganhará uma grande quantia, aliviando a pressão do regulador financeiro e temporariamente preenchendo a lacuna para os jogadores do Man City. Barcelona recentemente anunciou que está pronta para vender Frenkie de Jong por 20 milhões de euros nesta janela de transferência de inverno. Se um comprador não for encontrado, o clube está disposto a liberá-lo de graça no fim da temporada. Essa decisão é explicada pelas mudanças na política de pessoal. A defesa ganhou 2 promissores meio-campistas, Marc Bernal e Marc Cassada. Além deles, a equipe já conta com Pedri Gavi e Dani Olmo. Com tanta concorrência, manter De Jong, dado seu alto salário, parece injustificado. Apesar da relutância em deixar o clube onde tem uma posição financeira estável, De Jong pode mudar sua posição se receber uma oferta adequada. A possibilidade de uma transferência gratuita abre caminho para negociações com outros clubes que podem oferecer ao jogador um alto salário. O interesse de longa data do Manchester United no jogador holandês diminuiu após a saída do técnico Erik ten Hag. Em vez disso, outro clube inglês, o Tottenham, atraiu atenção. O técnico Nuno Espírito Santo valoriza as habilidades de De Jong, especialmente seu controle de bola, precisão nos passes e versatilidade. O Tottenham está ativamente buscando reforços para a defesa, e o holandês pode se tornar uma aquisição-chave. A análise da Sky Sports confirma que De Jong se encaixa bem no estilo da equipe. Preste atenção nas suas telas. A compatibilidade é avaliada em 81%, sendo um dos melhores indicadores. Ademais, o Tottenham está disposto a oferecer ao jogador um tempo de jogo adequado, algo fundamental para um futebolista. Outra opção pode ser a Baviera, que se adequa ainda mais ao estilo de jogo de De Jong. Porém, em Munique, a competição é alta, e aparições regulares em campo só são possíveis com mudanças no elenco. A Baviera deve fazer uma limpeza no elenco no verão. Porém, ainda não se sabe se o clube tem interesse na candidatura do holandês. A situação envolvendo De Jong segue em desenvolvimento. E muito dependerá das propostas que serão feitas nos próximos meses. O holandês pode mudar de clube já em janeiro,
Pelo menos teria sido o cenário ideal para Joan Laporta. Ele teria ganhado dinheiro e eliminado uma pesada despesa de seus custos. Sinto pena de Randall Coloma. O francês entrou em conflito com Eintracht para que ele fosse promovido. No estado de Orlov, Randall era a principal estrela. Todos os ataques passavam apenas por ele. Coloma pensou que poderia se tornar um dos jogadores-chave no Paris Saint-Germain também. Mas a dura realidade destruiu todas as suas ilusões. Luiz Henrique não vê Coloma como um 10 ou qualquer outro atacante. Geralmente o posiciona na ala, limitando seu espaço com a lateral e impedindo que se mova para o centro. Além disso, Randall enfrentou problemas psicológicos, o que ele mesmo admitiu. O jogador foi muito suave, não estava preparado para a pressão. É engraçado, mas a imprensa francesa não tem piedade e pressiona tanto os jogadores quanto Luiz Henrique por não conseguirem trabalhar juntos. Colomboani até teve que recorrer a um psicólogo. O atacante ganhou confiança com algumas boas performances pela seleção. Mas ainda assim, não está dando certo no Paris Saint-Germain. Isso nos diz que o problema está na tática. Claro, podemos tentar esperar até que Henrique seja demitido. Mas onde está a garantia de que Luiz será demitido em breve? Portanto, é melhor Colomboani deixar a equipe na janela de transferência de inverno. Segundo os dados, o clube também planeja vender o jogador para financiar a contratação do atacante estrela. Segundo rumores, Henrique está insatisfeito com a equipe em conversas com a administração. Mas em público é diferente. Sobre as transferências, o treinador foi ambíguo na resposta. Eu já disse muitas vezes que estamos sempre abertos para melhorar a equipe. Mas se não tivermos certeza de que a equipe vai melhorar, não faremos essa transferência. E os jogadores que têm poucos minutos em campo? A janela de transferências de inverno é complexa para entradas e saídas de jogadores. Deve-se analisar todos os casos. O clube está considerando adquirir Victor Osimhen. Isso apesar de Henrique não gostar muito de clássicos atacantes. Não ficaria surpreso se a transferência de Osimhen fosse pessoalmente insistida por Nasser Al-Khelaifi, como ocorreu com Koulibaly. Não importa como a troca saiu, como se fosse sabão por corda. De qualquer forma, acho que a situação será um pouco diferente. Eu continuo pensando. Assim, quem tem classe e habilidades suficientes no futebol para se tornar importante, e até mesmo um jogador indispensável para o time de Paris. Roulin Laptède passou por uma transformação muito desagradável durante sua carreira como treinador. Fãs do Real Madrid, lembrem-se de como Roulin comandou o clube. Eles se arriscaram muito e jogaram de forma agressiva naquele período. Roulin experimentou muito e provavelmente nem mereceu a demissão naquela época. Barry simplesmente ignorou as lesões de Marcelo, Dani Carvajal, Gareth Bale, Isco e outros jogadores-chave do sistema Lopetegui. A demissão abalou Roulin, que gradualmente se transformou em uma versão desacreditada de José Mourinho. O estilo de jogo do West Ham nessa temporada é desesperador, repetitivo e reciclado. Independente do resultado, o design não tem nada de interessante. Coloque na tabela a melhor formação da história do clube na segunda metade e entenderá por que Laptège será demitido em breve. Mas não é só isso. Diz que Laptège se desentendeu com muitos jogadores do time. Discutimos sobre o caos total no vestiário. No início da temporada, Laptège disse a Ward Prowse que ele seria o vice-capitão. Mas semanas depois ele anunciou que o inglês não está nos planos futuros do clube. A separação foi conturbada. Todos tratavam James não com respeito, mas com reverência. No intervalo da partida contra o Arsenal, Todibo e Laptège discutiram. Todibo disse ao treinador que algo precisa ser mudado urgentemente. Laptège reagiu ao jogador diante de todo o time. No final, o capitão Jared Buena interveio e disse a Todibo para se calar. Agora Jean-Claire ameaça deixar o clube se Laptège não for demitido. Ele está treinando sozinho. Em STEM, agora há duas opções principais de substituição. O clube já contatou o Graham Potter e descobriu que o inglês está muito interessado em liderar o time. Também está considerando Michael Carrick. Ele também está interessado. A opção com Potter é preferencial. Graham geralmente joga como o primeiro número, e o West Ham United está habituado a fazer contratos. Mas, para ser justo, há tantos jogadores técnicos em todas as linhas do time que você pode jogar através e com posse. Sério, porque Bournemouth pode, mas West Ham não. Enfim, estamos esperando o retorno do mágico a Londres. Luiz Henrique está na fila dos goleiros. Quando a equipe precisa lutar contra a pressão, eles preferem colocar Safonov. Quando precisam de um mestre no drible, escolhem Donnarumma. Por um lado, isso faz sentido. Por outro lado, dê pelo menos um exemplo de quando uma estratégia semelhante beneficiou a equipe. Refiro-me especificamente à posição do goleiro. Pochettino passageiro também tentou jogar com 2 goleiros, mas viu que era uma ideia tola. Donnarumma acha que merece ser titular indiscutível e fica irritado quando Henrique opta por Safonov. Apesar disso, Gigi se comporta bem.
Quando soube que Safonov jogaria contra a Bavária, ele ficou insatisfeito, mas ajudou Matvei a se preparar para o jogo. Segundo a publicação Lego Seta della Sport, Donnarumma agora está em dúvida se deve permanecer no Paris Saint-Germain. A competição com Safonov é a causa de tudo, segundo uma fonte extremamente confiável, apesar da surpresa da informação. Quem poderia imaginar que Safonov realmente desafiaria Donnarumma e a composição do clube, intensificando a competição em um curto prazo? Sim, eu presumi que Matvei teria chances graças ao seu jogo de pés. Com o Didi tudo está realmente ruim. Quase não poderia ser pior. Para Henrique, essa é quase a habilidade mais importante de um goleiro. Mas ainda assim, antes do início da temporada, eu apostaria que Safonov ficará na reserva por mais uma temporada sob Donnarumma. Ele aparecerá em alguns jogos, antes de ir para um time mediano. E aqui está para você. Inter, Manchester City, Liverpool e Bavaria estão seguindo Gianluigi. Por que Gigi precisa de um Kaiser? Isso é um mistério ao nível de Jack Fresco. Kelleher, claro, às vezes falha, mas na próxima temporada, Alisson e Mamardashvili jogarão pelos vermelhos. A Baviera busca um substituto para Manu Neuer, que logo se aposentará. No City, eles estão planejando uma reformulação e Ederson está em risco. Só que, devido ao seu jogo de pés, é improvável que escolham Donnarumma como substituto. Segundo fontes, o Inter está mais interessado, pois Jan Sommer está próximo de se aposentar. Imagino como os torcedores vermelhos de Milão vão explodir se Donnarumma for para o clube azul de Milão. E os fãs do Rossoneri já não gostam do keeper. E o que acontecerá após sua transferência para o odiado rival é até difícil imaginar. Cristiano Ronaldo alertou Kylian Mbappé sobre os desafios de jogar no Real Madrid. O português, em seu canal no YouTube, não estava convencido de que o Real Madrid ficaria mais forte após a contratação de Mbappé. E acrescentou que o Real não é o Paris Saint-Germain e Kylian pode não aguentar tanta pressão. Parece que Ronaldo previu a queda de Donatello, provavelmente porque ele sabia por experiência própria como é difícil se adaptar em Madrid. Pode ser difícil acreditar agora que Grisha teve algum problema, considerando seu incrível início no clube. Emmanuel Petit, lenda da seleção francesa, crê que Mbappé ficará isolado em Madrid e não conseguirá render seu melhor futebol. Mbappé está sozinho no Real. Eu vi que Jude Bellingham o ignora, e não parece que ele tem qualquer tipo de ajuda ou amigos no clube. Ele foi rei na França, mas não é mais. Ele se tornou o inimigo número 1 da sociedade na França, por causa do que aconteceu durante a última pausa no jogo da seleção. No Real, claro, inicialmente ficaram felizes com a transferência de Mbappé. Claro, tal jogador. Esperava-se que Mbappé fizesse gols e decidisse os jogos. Mas por enquanto Kylian só tem acumulado impedimentos e erros de pênalti. Como a firma releva, o clube está tentando apoiar o francês e restaurar sua confiança. Porém, cresce na equipe o número de pessoas céticas quanto ao futuro. Ele está perdendo a reputação. Enquanto isso, Mbappé se destaca nos treinos, mostrando sua habilidade anterior. Mas assim que ele entra em campo, como por magia, ele se transforma de estrela em polo. Carlo Ancelotti está perdendo a confiança nos jogadores aos poucos. Veja, eles estão prestes a mandar Mbappé para o banco. E ele já tem problemas com a psicologia. De fato, essa situação lembra muito o caso de Eden Hazard. Apenas Bill Gates perdeu a forma e a confiança por causa de lesões. E Kylian, parece, simplesmente sucumbiu à pressão. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é Kirill Cast, e isso foi a sua dose diária de futebol. Passe para a sua casa e Johanga, amigos.